Nos vídeos anteriores, a gente adicionou o Jest ao projeto e criamos os primeiros testes unitários para a nossa camada de modelo. Nesse vídeo, a gente vai criar testes unitários para a camada de controle da nossa aplicação. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com o Express. Vamos lá! Eu vou começar informando ao NPM para executar o script testDev. A gente vê que tudo está passando, então agora eu vou criar um novo arquivo chamado controller.spec.js e vou descrever que esse teste é para o Transaction Controller. Agora eu vou testar aqui. Dado uma busca pelas transações do usuário, quando eu tiver sucesso, então retornar as transações. Agora eu vou criar um teste que obviamente falha só para a gente ter certeza que esse teste está sendo executado. Agora sim a gente já pode começar a trabalhar nos testes de verdade. Como eu estou testando a classe de controle, então eu vou criar uma nova constante chamada Controller que vai receber uma nova instância do Transaction Controller. Agora eu vou pegar o controller e fazer a chamada à função findByUser. Como dá para ver, essa função recebe um request como primeiro parâmetro e um response como segundo parâmetro. Então eu vou só colocar aqui o request e o response. Ao salvar, a gente vai ver um erro de compilação aqui no console porque essas variáveis não existem. Então eu vou criar uma nova constante chamada request, que por enquanto vai receber um objeto qualquer, e uma nova constante chamada response, que também por enquanto vai receber um outro objeto qualquer. Eu vou agora até o meu controller e vou informar que essa função aqui vai retornar o resultado da chamada ao modelo. Eu fiz isso só para facilitar os meus testes, porque agora eu vou poder pegar a resposta dessa função, que é uma promise, e então aqui eu vou colocar uma expectativa para o meu teste. Vamos lá pensar então como eu vou fazer esse expect. Lá na minha classe de controller, a gente pode ver que eu estou colocando o resultado dessa chamada dentro do objeto response utilizando a função JSON. Ou seja, para testar isso, eu tenho que conseguir um modo de verificar se a resposta que está dentro desse JSON é igual à resposta que eu espero que o Transaction Model retorne. Então vamos lá desenvolver isso. Eu vou criar uma classe chamada ResponseMock que vai ter a função JSON dentro dela. Essa função recebe um valor como parâmetro. O que eu vou fazer dentro dessa função é guardar esse valor dentro de um atributo dessa classe chamado _JSON. Como esse atributo ainda não existe, então eu vou criar ele aqui. Agora, ao invés de usar esse objeto vazio, eu vou instanciar a classe ResponseMock. E no meu teste, eu vou esperar que dentro do response.json a gente tenha uma lista de transações. Daí eu vou colocar que essa lista deve conter um objeto com o ID igual a 1 e outro objeto com o ID igual a 2. Ao salvar, a gente vai ter um erro nos testes. Pode até não parecer, mas a gente está com um erro aqui no teste. Esse erro só não está sendo mostrado aqui nos resultados da gente, mas a gente consegue ver a exceção retornada por ele. Isso acontece porque o nosso código é assíncrono, mas o nosso teste não é, então o teste é finalizado, mas só depois que o erro no código acontece. Então o que eu tenho que fazer é informar que o meu teste só vai estar concluído quando eu chegar bem aqui nessa linha. Para fazer isso, a gente tem que o nosso teste pode receber como parâmetro uma função que eu vou chamar aqui de done. Essa função vai informar para o meu teste que ele está finalizado. Daí o meu teste vai saber que chegou ao fim e vai mostrar o resultado no console. Agora eu vou chamar essa função bem aqui. Ao salvar, a gente vai ver que o nosso teste vai falhar. Só que agora a gente consegue ver exatamente qual erro que está acontecendo. Por algum motivo, essa chamada ao modelo com a função findByUser está retornando um erro, o que faz com que o nosso código venha para a função catch. Daí a gente tenta chamar a função status do objeto response e, como essa função não existe no meu ResponseMock, a gente tem um erro. Para resolver esse problema, eu vou criar uma nova função no meu mock chamada status que recebe um valor como parâmetro. Ao salvar, a gente vai ver que a gente tem um novo erro. O erro acontece agora porque supostamente a função JSON não existe. Mas ela não está definida bem aqui? Então, ela está definida aí, mas o nosso código está esperando pegar a função JSON a partir do retorno da função status, só que a função status não está retornando nada. Então, eu vou fazer com que a função status retorne o próprio objeto onde ela está definida. Ao salvar, agora sim a gente vai ter um erro informando que o teste espera um array com essas transações, mas na verdade ele está retornando um erro de usuário não encontrado. Agora a gente percebe que o nosso teste unitário da camada de controle está também executando o código que está dentro da camada de modelo.
Como esse é um teste unitário, então a gente deveria testar somente a unidade do nosso controller. O que a gente está fazendo é testando as unidades do controller e do modelo. E isso acontece porque aqui na função do controller eu estou criando o modelo usando a instância do transaction. Então eu tenho que, ao invés de usar uma instância real do transaction model, usar uma instância de testes do transaction model. Para fazer isso, eu vou criar um construtor na classe de controller que vai receber como parâmetro uma transação. Eu também vou criar um atributo privado chamado transaction. Daí, quando esse objeto for criado, eu vou pegar o atributo transação e dar a ele o valor que vem como parâmetro do construtor, ou, caso não venha nada, uma nova instância do transaction. Agora, eu posso remover essa instanciação do transaction aqui e utilizar o atributo privado que a gente acabou de criar na classe de controller. Ao salvar, a gente vê que a gente continua recebendo erro. Isso acontece porque a gente ainda está usando a instância real do Transaction Model. O que eu tenho que fazer é passar para o Transaction Controller um objeto que vai simular o meu Transaction Model. Eu vou fazer isso criando um objeto que tem a função FindByUser. Essa função vai retornar uma promise que vai ser de sucesso e vai ter como resposta as transações que eu estou esperando como resposta. Ao salvar, a gente vai ver que o nosso teste passa. Show! Deixa só eu melhorar o código desse teste. Eu vou criar um atributo request e um atributo response no meu teste. Agora, antes de cada teste, eu vou iniciar o request com um objeto qualquer e o response com um response mock. Então, eu posso remover esse código aqui do teste em si. Agora eu vou criar uma constante chamada transactions que vai receber essas transações. E por fim, eu vou usar essa transação ao invés de ter essa duplicação aqui do resultado. Ao salvar, a gente vê que os nossos testes continuam passando. Então vamos agora testar o caso de erro. Eu vou testar aqui, dado que a gente está buscando as transações por usuário, quando falhar, então retornar um erro. Eu vou criar uma constante chamada controller que vai receber uma instância do transaction controller. Agora eu vou pegar o controller e fazer a chamada à função FindByUser, passando o request e o response. Essa função retorna uma promise, então eu vou esperar que o objeto de resposta tenha o JSON igual a um erro. Esse erro ainda não existe, então eu vou criar uma nova constante chamada error que contém um código 500. Ao salvar, o nosso código vai dar erro. Ok, para o código funcionar, eu tenho que passar o Transaction Model de testes aqui no construtor. Então, eu vou criar um objeto com a função FindByUser que vai retornar uma promise rejeitada com o objeto de erro que eu criei. Ao salvar, o nosso teste vai passar. Mas eu também quero garantir que o objeto de resposta tenha o status de erro retornado pelo Transaction Model. Então, eu vou copiar e colar esse teste e informar que eu quero que retorne o código de erro. Então, eu vou esperar que o objeto de resposta tenha o status de erro igual a 500. Ao salvar, a gente vai ter um erro porque esse atributo status ele não existe. Então eu vou adicionar esse atributo ao responseMock e quando a função status, a qual é responsável por armazenar o status da resposta, for chamada, eu vou colocar esse valor dentro do atributo status. Ao salvar, o nosso teste passa. E é isso, a gente acabou de criar os testes unitários também para a nossa camada de controle. No próximo vídeo a gente vai continuar criando os testes unitários e agora a gente vai fazer isso para o nosso middleware de autenticação, o qual é responsável por uma parte bem importante do projeto, mas que ainda não possui testes. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Até o próximo vídeo.